Olá, queridos amigos, que alegria ter vocês aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Esse é um momento especial para aprendermos mais sobre Deus, crescermos na fé e fortalecermos a nossa caminhada com Ele. Que o Espírito Santo nos guie e nos encha de sabedoria enquanto exploramos juntos as verdades da sua palavra. Então, pegue a sua Bíblia, abra o seu coração, fique à vontade e vamos mergulhar nesse assunto. Vamos orar? Querido Deus, agradecemos por mais esse momento de estudo da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, iluminando nossa mente e abrindo o nosso coração para entendermos as lições que o Senhor deseja nos ensinar. Que esse estudo fortaleça a nossa fé, renove a nossa esperança e nos aproxime ainda mais de Ti. Abençoa cada um que está aqui, para que possamos crescer espiritualmente e viver de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Hoje é segunda-feira, 24 de fevereiro. Estamos estudando a lição 9, o conflito cósmico. O verso para memorizar está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O título da lição de hoje, a origem do conflito na terra. A parábola do joio explica por que existem sementes ruins no campo, se o proprietário plantou apenas sementes boas. Essa pergunta está ligada à outra. Se tudo o que Deus criou era bom, como o mal surgiu em nosso mundo? A primeira pergunta de hoje quer saber o que as palavras de Deus revelam sobre a condição do mundo quando ele terminou de criá-lo e por que essa avaliação é importante. Vamos em busca de luz na palavra de Deus, Gênesis capítulo 1, verso 31. O verso diz: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Quando Deus terminou de criar o mundo, tudo era muito bom. Em Gênesis capítulo 1, não há nenhum indício de mal na criação na terra. Como, então, o mal surgiu na experiência humana? A próxima pergunta quer saber isso. Como o mal chegou à terra? Que luz o livro de Gênesis lança sobre a natureza do conflito cósmico? Vamos ler Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 7, para começarmos a nossa busca a essa resposta. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Leiamos também Apocalipse capítulo 12, versos 7 ao 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. A serpente, identificada como o próprio diabo, levanta mentiras sobre o caráter de Deus. A serpente primeiro faz uma pergunta, tentando lançar dúvida sobre a ordem do Criador, e, na prática, quase invertendo o que ele havia ordenado. Depois, a serpente desafia diretamente o que Deus havia dito ao declarar a Eva: é certo que vocês não morrerão. Alguém, a serpente ou Deus,
estava mentindo. E agora, Eva tinha uma escolha a fazer. Acreditaria em Deus ou na serpente? A natureza do conflito está ligada, acima de tudo, a uma questão: o que ou em quem acreditamos, o que tem a ver com o amor. Isso ocorre porque o que acreditamos sobre alguém, sobre o tipo de pessoa que ela é, e se é confiável, definem se amaremos essa pessoa e confiaremos nela. E, no caso de Deus, se ouviremos o que ele nos diz. Nesse momento, você vai até os comentários, deixa a sua opinião, aproveita a pausa e dá um like no nosso conteúdo. Vamos à pergunta de hoje. Leia Gênesis capítulo 3, verso 15. A declaração de Deus à serpente de que o descendente da mulher, o Messias, feriria a cabeça da serpente, muitas vezes é mencionada como a primeira proclamação do Evangelho, chamada de proto-evangelho, feita nas Escrituras. Como essa promessa reforça a realidade do conflito e ainda assim traz esperança no meio dele. A partir de agora, vamos acompanhar os comentários de Ellen White. A origem do conflito na Terra, segunda-feira, 24 de fevereiro. Antes do surgimento do mal, havia paz e alegria por todo o universo. Tudo estava em perfeita harmonia com a vontade do Criador. O amor a Deus era supremo e o amor de uns para com os outros era imparcial. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai, um em natureza, caráter e propósito, o único ser em todo o universo que podia conhecer os desígnios de Deus. Por intermédio de Cristo, o Pai havia criado todos os seres celestiais. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. E todo o céu mantinha lealdade a Cristo, tanto quanto ao Pai. O Grande Conflito, página 413. Muitas pessoas ficam confusas e cheias de dúvidas quando param para pensar na origem do pecado e na razão de sua existência. Elas veem a obra do mal, com seus terríveis resultados de miséria e desolação, e questionam como tudo isso pode existir sob o reinado de um ser que é infinito em sabedoria, poder e amor. Esse é um mistério para o qual não encontram explicação. E suas incertezas as deixam cegas, impedindo que vejam verdades claramente reveladas na palavra de Deus e essenciais à salvação. Há pessoas que, em suas pesquisas sobre a existência do pecado, se esforçam para investigar aquilo que Deus nunca revelou. Por isso, não encontram solução para suas dificuldades. E aqueles que têm inclinação para a dúvida e para o raciocínio capcioso se aproveitam disso como desculpa para rejeitar as palavras das Sagradas Escrituras. O Grande Conflito, página 412. Quando o ser humano se rendeu à tentação de Satanás e fez precisamente o que Deus lhe dissera para não fazer, o livro de Números, capítulo 16, verso 48, diz que Cristo, o Filho de Deus, pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, dizendo: caia sobre mim a penalidade. Ficarei em lugar do homem, ele terá outra oportunidade. Que amor, que incrível condescendência! O Rei da Glória se propôs a humilhar-se, descendo ao nível da humanidade caída. Ele colocaria seus pés nas pegadas de Adão, assumiria a natureza caída da humanidade e enfrentaria o forte inimigo que triunfou sobre Adão. Venceria Satanás e, ao fazê-lo, abriria o caminho para aqueles que nele crescem fossem redimidos do desditoso fracasso e queda de Adão. Comentário Bíblico Adventista, volume 1, página 1093 a 1194. Jesus veio ao mundo para exemplificar o caráter de Deus em sua vida e afastou as falsidades originadas por Satanás, revelando a glória de Deus. Era unicamente vivendo entre os homens que ele podia revelar a misericórdia, compaixão e amor de seu Pai Celeste, pois apenas por atos de beneficência podia ele salientar a graça de Deus.
Firmemente estabelecida estava a incredulidade humana, e todavia não podiam resistir ao testemunho de seu exemplo vivo, seus feitos de amor e de verdade. Filhos e filhas de Deus, 12 de maio. Fim da lição. Aguardo você amanhã para prosseguirmos com o nosso estudo. Que Deus te dê uma segunda-feira abençoada. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.